Olá, tudo bem com você? Hoje começa o podcast da GG Contabilidade. Tô aqui com o Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Rafa? Tudo jóia. Vamos bater um papo aí, falar de empreendedorismo, de como empreender, de assuntos aí de interesse do empresário e da Legal. contabilidade em geral, né? Que é um assunto bastante interessante, abrange muitos temas, né? E vamos deixar o pessoal aí ciente da atualidade, né? É importante isso. Legal. E vamos começar com um tema muito importante que diz respeito a quem empreende, quem precisa de um contador, que é falar sobre os MEIs e as microempresas, né? São duas modalidades que a gente tem, né, para poder ter esse controle contábil fiscal que o governo, na verdade, tem. E vamos começar com isso, Rodolfo. Assim, qual que é a diferença entre um e outro? Basicamente, Rafa, é o faturamento. O salão de beleza, o artesão, o cabeleireiro, o manicure, aqueles pequenos prestadores de serviços, né? Antes trabalhava na informalidade. Aí o governo gerou a MEI para Uhum. trazer essa formalidade para que esses prestadores de serviços pequenos conseguem ter a sua aposentadoria, recolher teu INSS. Se tiver algum problema de afastamento por doença, ele recebe o benefício. As mulheres recebem o salário maternidade. Basicamente é o faturamento, né? 81 mil é o teto anual, fora caminhoneiro que ultrapassa 200 mil, né? Salvo engano é 240 mil reais. Recolhe lá a DAS, que é a guia de recolhimento, gira em torno de 60 reais ao mês. E aí vai ter direito a todas essas requisitos que qualquer seletista possui. E está na formalidade, né? Consegue abrir uma conta corrente própria, não mistura as contas pessoais com a da sua empresa, do seu CNPJ, aí começa a ter uma linha de disciplina com as tuas finanças e é importante para o governo porque traz novamente essa formalidade, né? Para o censo, para a economia, é muito importante. Legal, e assim, por que que as pessoas não aderem? Por quê? Dado a sua experiência, você que é um grande contador, né? Um cara de muito conhecimento. Dada a tua experiência, por que que você acha que as pessoas não aderem? Teve uma forte adesão aí, o último censo que o IBGE fez foi por volta de 2022, boa parte teve um número significante de adesão, justamente por conta da formalidade. Mas o que falta? Talvez conscientização, disciplina. Às vezes a pessoa é muito simples, um pedreiro, um encanador, não quer aderir a esse tipo de coisa, ele está acostumado a trabalhar naquele formato antigo de quebra galho, que faz o bico, mas é importante para ele. Legal. Novamente, ele tem ali teus direitos trabalhistas resguardados, tem a sua aposentadoria no futuro. Talvez seja a consciência e divulgar melhor aí de maneira ampla. Talvez alguns órgãos aí chaves ajudam nesse tipo de divulgação. Um Sebrae, o próprio CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, fazer esse tipo de prospecção, divulgar e trazer essas pessoas para a formalidade. Para o governo é importante, a gente tem um censo estatístico aí de quantas pessoas são formais, quantos microempreendedores individuais possui, ajuda na economia e principalmente para ele, né, esse pequeno prestador de serviço, ele vai ter sua nota fiscal, ele vai participar de concorrência, licitação pública. Só toma esse cuidado de não estourar o teto. A gente torce para ele estourar o teto e crescer. Aí ele tem que tomar cuidado que vai mudar o regime dele. Legal. Aí ele já não é MEI, aí ele passa para o regime subsequente, um microempresário, né? Uma microempresa, melhor dizendo, né? Legal. E também o cara ganha uma. Um empreendedor e empreendedora que tá na informalidade, cara, é ruim, né? Assim, até pra a sua confiança, a Sim, segurança que você tem e tal, isso, aquilo. Eu vejo que a partir do momento que você deixa de ser, né, informal, você também se sente mais seguro como empresário, como uma pessoa ali que tá buscando o teu ganha-pão e tal, e automaticamente você tem também uma facilidade para crédito, né? sim. Também tem isso, né? Consegue linhas de crédito junto ao governo, a própria instituição financeira mesmo, para ampliar seu negócio. E você falando um ponto importante, credibilidade, né? Ele ter a tua empresa ali constituída, ter o seu CNPJ, a tua conta bancária, e dá orgulho para ele, né? Tem essa questão também do psicológico, o ego dele, empreender, de ver as coisas melhorando.
É importantíssimo isso, né? Exato. Eu vejo que uma parte do empreendedor é confiança. É, O cara tá participando às vezes de uma licitação, de uma concorrência, alguém pergunta para ele, né, a empresa dele. Quando ele realmente é formal, eu acho que ele vai para outro nível, mentalmente falando, né? Ele sem fala, pô, dúvida. eu não tô mais na informalidade. Você, como atende empresas, você sabe que isso é muito real, né? Não, dá um plus para ele enorme, de confiança, de empreender cada vez mais, de contratar pessoas. Lembrando que o MEI só pode contratar um funcionário. Legal. Desenquadrou desse regime, aí ele, como microempresa, ele pode aí contratar mais pessoas, né? Como eu falei, a gente torce para que isso aconteça. É só esses cuidados que tem que tomar, Só tem né? direito a um A CNPJ, um né? CNPJ, ele não pode estar sócio em outro CNPJ. Caso isso ocorra, ele tem que dar baixa no MEI dele, naquele CNPJ como MEI, aí ele pode migrar para outra sociedade tranquilamente. Ele não pode ter concomitante, né? O MEI e CNPJ em outra sociedade, até porque a Receita Federal ele faz esse tipo de cruzamento e Entendi. na hora da abertura lá ele já bloqueia, né? Legal, Então a legal. abertura do MEI, até aproveitando, Rafael, é tranquilo, é feito no portal do empreendedor. Lá ele já vai ter acesso ao contrato social dele, é integrado com a JuSesp, consegue emitir nota fiscal por lá, consegue emitir as guias de pagamento. Legal. Agora, quem que se sentir mais confortável, até para dar esse tipo de orientação, contratar um contador da confiança dele para dar esse pontapé. Como você disse, né? Hoje a prestação de serviço é confiança. A melhor prospecção é o velho boca a boca. Olha, eu gosto do Rafael, eu indico, eu gosto do Rodolfo. E é assim que vai se mantendo e se perpetuando aí a empresa, né? Exato, É exato. fazer o bem feito, né? É verdade. E às vezes ele acaba perdendo a oportunidade, né? Por não estar na formalidade. Às Uhum. vezes uma oportunidade bate na porta, você não pode, né? E porque não tem aquela formalidade, não dá para crescer, às vezes, a empresa, né? É, Fica misturando tudo, as contabilidades, porque deve ter muita mistura, né? misturam bastante, tudo circula pela conta corrente pessoa física. Se não tem CNPJ, ele não vai participar de algumas concorrências ou licitação pública, porque não tem a formalidade jurídica para isso, né? Ele tendo essa formalidade jurídica, ele participa de licitação, ele vai ter um contrato assinado entre ele e o contratante, Legal. e assim por diante. E ele pode requerer direitos dele, né, nessa prestação. Uma inadimplência, ele tem um contrato que ele pode executar o contratante. Verdade. Tem muita coisa, né? Para o contratante também é importante, também, se ele não prestou um serviço adequado, romper essa prestação de serviço, suspender o pagamento, aí vai de caso a caso, E né? mas ele dá uma segurança legal para quem está contratando ele, né? Para ambas as partes, né? Legal. Para ambas as partes da segurança da credibilidade. Show. E a diferença de um modelo para o outro, né? Do MEI para o ME? Qual é a grande diferença? Olha, a questão é da burocracia mesmo, mas é uma linha bem tênue ali entre um e o outro. É basicamente faturamento. Tá. Ele passou dos 80 mil que eu mencionei. Ele continua como simples, é importante ele não ficar inadimplente, porque ele perde esse benefício do Simples Nacional, que é a guia que unifica todos os impostos, que tem uma carga tributária reduzida comparada com os outros regimes. Então, tomar cuidado com isso, não ficar inadimplente. E na hora que migra para o outro regime, ele vai continuar com uma certa carga tributária, mas no regime simples ainda. Entendi. Mas aí ele consegue contratar mais pessoas, consegue melhorar o seu faturamento, ter o seu sócio e assim por diante, né? Eu acho que é um crescimento natural, né? No MEI não dá para ter sócio? Não pode, Ah, legal. não. Bom saber. É unipessoal, é Ah, unipessoal. tá. Bem legal, bem legal. E depois no ME ele pode contratar mais de um. Pode contratar mais de um funcionário, vai ampliar teu faturamento. Eu entendo que é uma etapa a ser cumprida. Ele começa, vamos imaginar como estagiário que começa na empresa, ele vai subindo de cargo, passa para auxiliar, vai para assistência, assim por diante. É a mesma coisa o empreendedor, ele pode começar de uma maneira simples ali, mais formal, como MEI, melhorou o faturamento, estourou o teto, ele passa para microempresa, melhorou o faturamento,
empresa de pequeno porte e assim sucessivamente. É Legal, uma linha de crescimento, legal, né? legal. Eu acho que a ideia do governo de implantar esse tipo de tetos e de obrigações específicas para cada regime, eu acho que é nesse sentido mesmo, né? Enquanto ele está ali como um empresário lá do lucro real, lucro presumido, entende-se que ele tem ali um staff, que ele tem departamentos, ou que ele tem uma contabilidade que assessora ele. É diferente, né? É, É uma mais estruturada, né? Não tem jeito. exatamente. E o Simples acaba compondo tudo para facilitar esse processo. Exato. Enquanto ele não tem um faturamento, enquanto ele não tem esse staff, ele Já tem. consegue ali gerenciar de alguma forma. Legal. Lembrando que é sempre importante contratar alguém de confiança, uma contabilidade ou um contador de confiança, para esse empresário crescer, que é o que todo mundo quer, né? É o sonho, ser empreendedor. E ele crescendo, e o que permite esse crescimento é justamente ele estar voltado para a operação dele. Olha, se eu cuido de ar-condicionado, eu vou de manutenção, um exemplo hipotético aqui, ele vai procurar tecnologia melhor, ele vai divulgar isso, em que ramo ali ele vai se identificar nessa prestação de serviço, ou é para escritório, ou para uma empresa de frigorífico, tem aí algumas coisas específicas, e ele vai ficar voltado para cada especificação dele, né, Legal. perdão, na sua atuação. Legal, Então ele legal. vira um especialista na área onde ele trabalha. Bem legal. E Bem essa legal. burocracia deixa para alguém da confiança dele. Legal. É, porque muitas vezes o empreendedor, ele sabe do que ele faz, É, né? Tipo, e a burocracia, você precisa deixar na mão de quem entende, porque às vezes trava. Eu tenho quantas vezes a pessoa está precisando prestar um bom serviço, mas ela está com a cabeça em outro lugar, é, e essa cabeça em outro lugar, que quando está relacionada à parte contábil, deveria estar na mão de quem sabe, né? Obviamente que a exato. gente tem profissionais e profissionais, né? É importante procurar uma empresa séria, idônea, que conhece, né? Às vezes é séria, mas não conhece, às vezes conhece, mas não é séria. É importante ter as duas coisas. Mas é sempre importante também essa questão de buscar alguém, de não estar É, sozinho, né? é, Empreendedorismo já é uma coisa sola, né? Muito, muito só, né? Então, automaticamente, quando você tem ali um contador, você tem uma pessoa de confiança para conversar, porque o contador é quase um médico, né? é sim. Eu percebo também que o empreendedor também é aquela pessoa nata em vendas. Ele gosta de vender, ele gosta de prospectar a sua empresa, ele é via de regra, uma pessoa que tem uma boa oratória, sabe conversar legal, mas em contrapartida ele não tem intimidade com finança, né? Ele sabe ali fazer a venda dele, prestar o serviço dele, e aí as finanças, é burocrático, eu não gosto. Então, contrate alguém de confiança. Eu acho que é o melhor caminho, até porque ajuda a perpetuar a empresa, né? Você não ficar inadimplente com o fisco, Não você escorregar em umas coisas tão é, básicas, às vezes, é, né? é, deixar de entregar obrigação acessória, e aí ele vai ficar com o CNPJ talvez inativo, ou em casos mais graves, baixar o CNPJ dele. E, novamente, porque ele tem que estar ligado na operação dele. Deixa a burocracia, deixa as finanças para alguém que conhece, de confiança, que tem essa credibilidade. Legal. E ele é bom de vendas, vai fazer o que ele é bom, o que ele gosta, Ou né? bom de operação, né? Exato, Mas é bom também de operação, vai fazer exato. operação, né? Mão na obra ali, né? Mão na massa, propriamente dito, né? Exatamente. E tem um período que ele para ele poder entrar, por exemplo, ou não? O MEI ele pode ingressar a qualquer momento, né? A mudança de regime tem que tomar cuidado. Via de regra, por exemplo, empresa do simples para o lucro presumido, ou do lucro presumido para o real, é sempre data base janeiro, Tá. tá? Tomar cuidado para não ter problema aí no andamento, olha, baixa o MEI para poder ingressar com outra empresa, com outro contrato, se tiver sócio e outro CNPJ, que aí ele entra como microempresa, né? Tá. É só esses cuidados que tem que ter e não ficar inadimplente novamente, porque ele perde aí a questão do benefício do simples, de ter aqueles impostos todo integrado, de não ser tão burocrático. Entendi. E, Entendi. assim, e é importante, porque se você tem uma carga tributária ali, de certa forma, reduzida, ajuda ele a perpetuar, a ele ter uma precificação justa ou Correta. correta, né?
Imagina se ele fica inadimplente, aí ele tem que migrar para outro regime obrigatoriamente, a precificação dele vai mudar, Imagina o trabalho disso, cara. toda a operação dele vai mudar. Ele vai ter que Entendi, adotar outro preço, vai aumentar, obviamente. entendi. Aí a contratação dele às vezes fica inviável, né? Sim, sim. Aí ele vai ter uma concorrência bruta para seguir. Então, assim, pra gente dar uma pincelada. Beleza, a pessoa hoje ela tá na informalidade, ela entendeu que o MEI é legal, que é bacana. Quais são os próximos passos que ela tem que fazer? Entrar no portal do empreendedor, lá tem passo a passo. Inclusive, Rafa, o site é bem intuitivo. Tá, Pode seguir o passo a passo ali, que ele vai ter o CNPJ ali rapidinho, legal. né? Tem alguma dúvida? Tem alguns órgãos de classe que também pode ajudar. Por exemplo, o Sebrae ajuda bastante microempresa, tem palestras, ajuda o pequeno empresário. O próprio Conselho de Contabilidade também pode dar esse tipo de suporte. Ou procure um contabilista, né? Um contador que, sem dúvida, vai dar todo esse encaminhamento, né? Ah, eu não quero mexer com essa parte burocrática. Procure alguém da sua confiança. Não deixa ali, porque o tempo é implacável, né? Você trabalhar na informalidade, lá na frente quer aposentar, por tempo É. de serviço não vai conseguir. E também os próprios custos invisíveis, né? É. Às vezes ele, pá, isso aqui é um custo, mas e o custo invisível? Quanto faz a tua falta Uhum. naquela prestação de serviço porque você está cuidando de uma coisa burocrática? É. Quanto faz a tua falta de estar com a cabeça boa, porque eu tô aqui me estressando para imprimir uma guia, para poder É. pagar, né? Então, tipo, meu, colocando na mão de uma pessoa séria, você se liberta para poder fazer as coisas que realmente vai trazer dinheiro para a empresa, né? Isso que você falou é legal. É um custo, é intangível, né? Ele parar o tempo dele ali, poderia estar ligando para alguém, atendendo um cliente, fazendo outra coisa voltada à operação, à prestação de serviço, ele está quebrando a cabeça em imprimir guia. É, preso na burocracia. Exato. E às vezes não está fazendo da forma correta, né? Está fazendo ali de uma maneira intuitiva, mecânica, e às vezes algum passo ali não está seguindo correto. Lá na frente ele pode ser cobrado pelo fisco, pode ser desenquadrado, ficar inadimplente. E E tem alguma obrigação ou risco fiscal assim para ele? sim, sim, ele tem que entregar uma declaração anual Bom lá, saber. né, que mensura lá mês a mês o faturamento dele Tá, e pagar a contribuição mensal lá, que é aproximadamente R$ 60. tá. E ele, como mês, se ele não pagar essas obrigações e encerrar de forma inadequada, ele vai ficar ali, ele não vai poder abrir outro CNPJ e essa dívida tributária pode cair no CPF dele, né? Tá, tá Então legal. Então tem que ficar ligeiro, tem que ficar muito esperto. porque senão que o leão não dorme, né? Não, nunca, jamais. O leão é faminto, É, né? leão faminto, leão faminto. E já o pro micro, na verdade para microempresa, né? Qual dica que você pode dar assim? A pessoa, tipo, ó, cheguei num determinado momento ou já tenho faturamento, vou abrir a microempresa. Quais são as obrigações tributárias, legais que esse empresário tem que ficar de olho? Um Simples Nacional. E é importante o Simples, Rafa, porque na precificação dele. Ele não precisa imprimir a guia, fazer a burocracia, mas converse com o contador, olha, nessa minha operação, o meu faturamento é X, qual que vai ser minha carga tributária? Uhum, Olha, você vai pagar ISS de tanto, você vai pagar PIS de tanto, imposto de renda de tanto, tá tudo ali embutido. Mas se entendi. ele não tiver conhecimento dessa carga tributária, ele vai fazer uma precificação errada. Exato. E aí ele pensa que vai ter uma margem de lucro boa e não vai ter. O pessoal faz meio que, entre aspas, na orelhada, né? Ele pega teu custo ali e coloca um percentual de 200, 300% e põe para rodar, mas não é uma maneira racional de fazer, É né? verdade. Tem que ter uma Eu maneira até vi esses dias um racional. vídeo na internet, né? A minha irmã que cuida aqui do financeiro e tal, mandou assim, falou: Não, olha esse vídeo que legal. O cara dando uma dica assim, bem a toque de caixa e tal. De como ele era contador e tal. Cara, bem legal, mas tem uns erros aí na precificação, tem uns Tem, erros na formatação. Daí a gente começou, aí eu fui entrar nos comentários pra ver, né? Quando eu é. entrei nos comentários, cara, aí todo mundo falou: Meu, legal, vídeo bacana, mas tá bem errado, porque faz um negócio meio na orelhada achando que vai, na verdade, dar certo. Não dá, né? Não é assim que funciona, né? Tem algumas metodologias para precificar. Eu falei aqui de maneira bem resumida, conhecer a carga tributária.
Mas ele conhecer também as despesas dele, os custos dele, e relacionar isso para adotar ali a precificação adequada. Quanto ele tem de despesa administrativa, quanto ele tem de custo de mão de obra, custo com marketing, se ele paga aluguel, listar tudo Se tem isso. equipamentos sem depreciação. Depreciação dos equipamentos dele, a carga tributária que eu falei antes, lista tudo Isso é uma isso. coisa bem interessante, né? Que a gente vê pouco e o empreendedor, principalmente esse microempresário, muitas vezes não se liga que é depreciação de equipamento, né? Sim, Às vezes ele sim. compra o equipamento, sei lá, um carro em nome da empresa, aí passa 5 anos lá e vai vender o carro. Tem um imposto, não tem? Tem o ganho de capital, né? Tem que tomar cuidado com esse ganho de capital também, E também tem o né? próprio imposto de depreciação também, não tem? É que na No, verdade é ganho de capital é, porque depreciou, né? Aí eu vendi isso. na venda, né? Exatamente, porque no momento lá da aquisição, ele foi registrado lá na empresa, ou imobilizado lá na empresa. Ele vai depreciando ao longo do período. Na hora que vender esse veículo, ele vai estar como valor contábil, que é E o quê? É aí, a aquisição menos a depreciação é o valor contábil. Cruzado com o que ele vendeu, vai dar um ganho de capital, né? Aí tem uma tributação específica aí para isso, e né? geralmente é uma tributação meio chatinha, É né? Que chato, ninguém vê, né? é. Porque, tipo, a depreciação acho que acontece em 5 anos, não é? Depende do item. Tá. Tem Eu acho que o veículo, salvo engano, é 10 anos, que aí deprecia 100%, né? Você está dizendo, né? Vai caindo lá, a depreciação é 20%, 10% do Isso, valor. Aí passam-se 5 anos, se for 20%, você acabou bem. O exato. valor zerou. Aí eu Zerou. comprei por 100 mil, né? É, O carro lá com o exatamente. câmbio da Aí você empresa, vai que ter tá, ganho de tá todo mundo capital usando lá. alto. Meu, aí depois na hora de venda. E aí tem Exatamente. um 100, passou 5 anos, tô usando aquele carro na empresa, tô usando de fato. Mas eu vou vender, vendo por, sei lá, 60, porque realmente depreciou, baixou o valor. Só que daí tem o ganho de Exato. capital de 0 para 60, né? É, aí é. Aí Aí a conta toma vem alta, né? Esse percentual de depreciação é definido, né? Olha, para móveis é tanto, para veículo é tanto percentual, para imóvel também. É o prazo de vida útil ali estimado do bem, né? O caso específico tem um laudo ali, né? Do engenheiro, um laudo técnico ali para dizer, olha, esse equipamento aqui, o prazo de vida dele é 20, 30 anos, aí você vai depreciar de acordo de com. acordo com o laudo, né? E você tem esse respaldo. Você tem um laudo técnico que vai te garantir isso, né? Sim. Às vezes eu já vi alguns casos de o pessoal dar como sucata, Da perda, porque não sucata. compensa vender, né? É, isso mesmo. Não compensa. Tipo, o que você vai pagar de imposto. E, cara, o empresário, o microempreendedor não sabe disso. Não, Não sabe. Ele não não. sabe muitas vezes A que isso maioria não existe. sabe mesmo. Isso é uma pegadinha. É, Imagine é. todas as outras que, sem ele saber, às vezes o que um trabalho de um contador sem dar uma assessoria para ele pode acontecer. Pode, pode. Ganho de capital aí é uma pegadinha aí que tem que ficar de olho, viu? Tem que ficar bastante de olho nisso, se compensa aí para a pessoa física ou pela empresa. É fazer conta e E ter um fazer bom assessor do lado. comparativo. É, E ter o Rodolfo do lado te assessorando com a GG contábil, falando, ó, melhor ir por aqui, por sim, ali. sim, porque dinheiro não brinca, Dinheiro né? não brinca. Não se pode brincar, não. Tá tão difícil ganhar, né? Vamos Verdade, ter que ter um controle aí apropriado, um planejamento tributário a respeito, né? verdade, verdade. E quais as obrigações fiscais tributárias do microempreendedor? Do MEI É, é o CIMEI anual, né? Ele entregar essa declaração anual. Se ele tiver esse um funcionário, aí a burocracia já começa a aumentar um pouquinho. Aí ele tem que ter tá. o registro em carteira, Ah, tem pagar o isso. INSS patronal, Entendi. pagar o INSS ali do funcionário, entregar o e-social. Se for demitido, Ou gerar seja, a rescisão, não vai, vai ter que contratar um contador para fazer isso de qualquer forma. legal. Muito que acontece um microempreendedor, aquela pessoa que fica em casa e contrata uma babá, contrata uma doméstica e aí coloca debaixo do CNPJ do MEI, né? Lembrando que só pode um, né? Entendi, Às vezes, olha, tem uma babá e coloca no CNPJ lá do MEI, né? entendi. E faz sentido? Faz sim. Carga tributária é bem reduzida. Legal. Novamente, antes de fazer até isso, olha, eu vou empreender, vou ser um microempreendedor, consulte aí um contador sem compromisso nenhum e mostra para ele a carga tributária que ele vai ter,
as vantagens, desvantagens, para ele é uma tomada de decisão pessoal É, aí, né? Você vai importante. deixar de ser um CLT, por exemplo, para virar um PJ, que o pessoal fala. Mas lista aí o que vale a pena, o que não é legal, qual o risco disso, para Legal. estar ciente, para dar um pontapé ali seguinte, né? Olha, vou ter meu CNPJ, ele vai ter os direitos do outro trabalhador, né? Tem que ficar ligado com isso, Seletista. né? Ele vai ter aposentadoria, ele vai ter auxílio-doença se tiver, ele consegue abrir conta bancária no CNPJ dele, emitir nota fiscal, né? Mas lembrando que empreender é caminhar com as próprias pernas, É, né? Ele é. vai ter que vender o serviço dele porque as contas chegam, né? E ele tem que honrar todos aqueles compromissos. E mudando até um pouco de assunto, assim, sobre planejamento tributário. Como que deve ser pensado essa questão em relação a esse empresário que está iniciando ou mudando de faixa? É sempre listar a carga tributária de cada regime, fazer comparativos, né? Olha, se você tem, por exemplo, um lucro lá, ou uma margem de lucro bem reduzida, às vezes costuma fazer lucro real. Tá, Por quê? Porque a carga tributária é em cima do lucro efetivo. tá. Ou não, vamos lá para o lucro presumido, que aí a carga tributária é sobre o faturamento. De fato, é um processo bastante transparente e tem que ser de bastante confiança entre as partes, ser um relacionamento bem aberto mesmo, né, com o teu contador, de listar teus custos, de listar teu faturamento, de listar tuas despesas, para em conjunto você seguir aí um denominador que faça sentido para ele, né? Mas de fato, novamente, é essa parceria, né? Aí se forma uma parceria mesmo, né? Listar aí teus custos, suas despesas, entender esse fluxo de caixa e aí aderir ao regime mais apropriado para esse empresário, né? Tem que Por ser isso que é um, franco, é um relacionamento franco. por isso que é um planejamento, né? É, exato. A gente encara muitas vezes o contador como aquele que é um prestador de serviço para as horas de emissão de nota É, não e é só para quando isso, você precisa não. de um crédito, você liga para o contador. É, para fazer a declaração, né? E muitas vezes nem enviou os documentos, não foi aquilo, não tem o que o contador fazer, né? E acha que o contador é o salvador da pátria. Vou Exato. ligar pro contador aqui porque eu vou precisar de um crédito para comprar um carro, uma É. casa, tal. Eu vou ver se ele dá um jeito mesmo. Não é bem assim, né? Ainda mais Não, hoje, tudo eletronicamente cruzado, todas as informações sincronizadas, né? Não é fácil. não, a fiscalização está cada vez mais se modernizando. Emitiu nota fiscal, já tem lá a tua guia lá já apropriada no portal do ISS ou da Receita, cruza tuas informações com a pessoa física, com a jurídica. Então, não é só aquele profissional, contador, para fins burocráticos, né? Aquele, antigamente se falava livro caixa, né? Que ele fazia o registro lá e mais nada. Não, não é mais assim, não. Não dá, né? É instrumento aí para tomada de decisão. É a E- tua vida que está ali, vida profissional, a tua vida financeira que está ali em xeque, em discussão, né? Verdade. Não tem como mais dar o jeitinho. Não, de forma Seu cartão alguma. de crédito está sendo cruzado, né? As informações. Agora eu vi os caras lançando aquele Drex, né? É a Isso, moeda digital é brasileira lá, o criptomoeda, próprio Pix, porque querendo ou não, toda vez que você faz um Pix, está registrado, sim. né? Você registrou, ainda não usa de forma contábil, mas está registrado, né? E tem que informar hoje em dia se tem bens fora do país, você tem que declarar. Tem aí em curso a reforma tributária, que daqui 10 anos aí vai ser um processo gradativo aí de transição, que vai unificar todos os impostos numa guia só. Pelo que eu venho acompanhando, participando de palestras, na hora que emite a nota fiscal, você paga ali o teu líquido para o teu prestador de serviço, para quem você contratou, a diferença você já recolhe imposto ali na própria nota fiscal. Aí vão desenvolver ainda, ou um QR Code, ou um Pix, já vai ser recolhido ali no ato. É. E pela tua experiência, Rodolfo, assim, como você vê a questão do contador na, na ajuda do empresário para ele tomar decisão, assim? Qual que é a importância? Porque
Eu vejo o contador como uma peça-chave da gestão, né? Uhum. E muitas vezes a gente não olha para esse lado, assim. Como é que o contador ele pode te ajudar, às vezes, com um olhar de fora mais técnico, né? Ali no plano de contas, ou até mesmo olhando o DRE da empresa e Isso. falando, olha, cara, sua lucratividade está baixa, a precificação. Como é que o contador pode ajudar nessa questão da otimização mesmo dos recursos? O contador, a contabilidade é ferramenta fundamental. Porque hoje tem um braço aí de suporte que veio aí, que eu vejo com bons olhos, que veio para auxílio que é a própria tecnologia, né? Sim. Por isso que, novamente, é um relacionamento franco, um relacionamento de parceria. Por exemplo, no dia a dia, o contador consegue ter a movimentação financeira ali na nuvem da empresa e trazer esses dados em formato de relatório, seja uma DRE, seja um balanço. Então, hoje, na hora que ele movimenta lá a conta, a contabilidade tem em tempo real, com o apoio da tecnologia. E aí, qual que é a função do contador hoje? É suporte mesmo, é planejamento estratégico, a curto, médio, longo prazo. Qual que vai ser o direcionamento dessa empresa no próximo ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Isso a gente consegue antecipar. Você antecipa, porque você já tem ali a realidade financeira, você tem metas, que é o próximo ano de planejamento estratégico, e fazer ali um mapeamento dessas questões, seja um planejamento estratégico, financeiro, tributário. Então, o contador é peça fundamental, não é só mais o entregador de livro, né, como antigamente se fazia. E muita gente vê com maus olhos o apoio da tecnologia. Eu não vejo dessa forma. Às vezes um balanço, um relatório tinha um gap absurdo, de 4, 5 meses ou até mais. Porque o contador tinha que receber o extrato. Aí o empresário ficava louco da vida. Ah, eu tenho que parar para emitir extrato para esse cara. Aí o empresário demorava para emitir extrato, consequentemente atrapalha a operação da contabilidade. E aí ele não tem aquelas informações ali em tempo real, né, para tomada de decisão. Às vezes um balanço demorava 4, 5 meses para sair. Hoje um fluxo de caixa, um DRE, tendo essa parceria com o contador, essa confiança, ali, te digo ali que se não é no dia, é em questão de horas ali, você sai com esse relatório. É tudo integrado. Legal. Na hora que emite a nota, só para você entender de forma sistêmica e como um todo, emitiu a nota, o Rafael emitiu a nota para o Rodolfo. O Rodolfo já consegue ver a nota. Você não precisa me entregar a nota, Rafa. Eu já pego o XML aí na nuvem, nos Caramba. portais. Tudo sincronizado. Aí sincronizou o financeiro, eu sei que tem uma obrigação para pagar o Rafael através do arquivo que eu captei. Já sei ali, já informa a contabilidade lá no contas a pagar. E na hora que tiver o desembolso, a mesma coisa. Eu paguei o Rafael lá na frente. É de maneira cíclica isso, sabe? Não tem isso de, olha, eu vou sair daqui, vou pegar meu carro, ou vou contratar meu motoboy, vou entregar a nota para o Rodolfo. Apesar que hoje tem o suporte do e-mail, né? Mas antigamente, só para ilustrar o tempo que se perdia em cada operação, né? Hoje você emitiu a nota, eu tenho acesso com o meu certificado digital, eu já sei que você emitiu uma nota contra mim, Acabou. né? E sei que no meu banco o DDA tá lá, ó, o Rafael já está me cobrando, já emitiu o boleto. Muito louco nessa integração. É, Eu tive um patrão, ele me falava que ele fazia umas operações assim, ele ia num banco, levantava dinheiro, há aham. muito tempo atrás. Aí ele não tinha aquele dinheiro, ele ia no outro banco, levantava o dinheiro, aí ele ia levantando até a hora que o fornecedor dele pagava. Não, por O causa cliente dele pagava, desculpa, por causa do tempo dele do de recebimento. tempo. Meu, hoje Consulta em... de cheque, não, você lembra É, consulta de não, mas ele cheque? falava que fazia isso com cheque. É Ele na tinha cheque de um, compensação. ia pro outro É, com o talão de cheque e tal. E assim, as empresas giravam. Hoje não tem como se fazer isso. Então você tem que estar muito bem assessorado para entender os buracos, os gaps da operação, justamente para. Porque senão não anda, né? Senão não Você tinha vai. cheque na praça, você não sabia que tinha fundo, porque demorava para compensar, para fazer consulta. Até o banco ligava para você, ó, Rafa, você emitiu tal cheque aí, tal valor, tal operação meio estranha. Hum, Hoje nada disso, hoje é tudo automatizado. integrado, inclusive no celular. É, A gente tem aplicativo que o empreendedor consegue ver verifica. tudo aí, né? Eu emiti um olerite, tá aqui no celular dele. Emiti a guia, ele recebe o banner no celular. Tem Acabou. o fluxo de caixa no celular dele. Tudo Ah, aí. e também tem arquivo.
tem arquivo de contrato social, documentação societária, né? Tem o cartão do CNPJ dele, às vezes ele vai num banco, fala, putz, preciso pedir para o Rodolfo isso, já está no celular dele, Já não precisa era. nem me pedir, né? Muito legal. Ponto eletrônico também. O funcionário vai lá, ele, através de GPS, tem aplicativos que conseguem fazer essa sincronia, né? O funcionário com o celular dele faz ali o check-in, né? Que chegou na empresa, faz o check-out. E Legal. tudo isso vai para a nuvem, conversa com o sistema lá de departamento pessoal. Também não tem mais aquele velho e bom cartão de ponto, né? Hoje você consegue monitorar na Tudo online, nuvem, né? né? Através de aplicativo. Legal. E quais são os principais, você vê, como os principais indicadores que o contador precisaria, que na verdade o empresário precisaria ficar antenado, sabe? Ah, isso é um bom tema. Isso é um bom tema. A precificação, como a gente falou, né? Conhecer teus custos, conhecer suas despesas, conhecer a tua operação como um todo, conhecer a carga tributária. Mas eu vou te citar um aqui entre muitos que podia falar, índice de lucratividade ou margem de lucro. É o que sobra ali, que eu sempre costumo falar, é a tua gordura no fim do mês, que vai virar ali tua retirada de lucro. Essa é a margem de lucro. Quanto tua margem for maior, melhor. Esse é o principal indicador. É, eu vejo Saber qual é a minha margem de lucro. sua margem de lucro. Por quê? Vai buscar crédito na instituição financeira. Você tem que ter uma margem de lucro boa. Falar, olha, o Rafael aqui tem uma margem boa, ele não vai me dar calote. Porque tem margem. Inclusive serve de garantia o faturamento, a margem de lucro para essa pessoa da instituição financeira te liberar esse crédito. Legal. Margem muito reduzida, fala, putz, eu não vou dar o dinheiro para o Rafael, porque ele vai pisar na bola, ele não vai pagar, vai virar inadimplente. Hum, É fatal. Eles já sabem, né? Já sabem. Legal. Dessa questão de margem de lucro é importante porque ele também tem ali a tua reserva de caixa também, né? Ele faz também planejamentos, mas tudo isso também está embutido na tua precificação, né? Você já consegue embutir ali para ter esse resultado, é um planejamento. E como que a contabilidade pode ajudar esse microempreendedor ou a microempresa, né? A otimizar os impostos, né? Como que o contador pode ajudar ele a otimizar os impostos? Conhecendo o ramo de atividade dele, conhecendo a operação dele, para não ingressar num ramo de atividade de forma equivocada, né? Entendi. Às vezes até fazem dois CNPJ, enfim, tem que estudar caso a caso, entender a operação. Entender a operação é importantíssimo. Então, o contador pode até ir em loco lá na empresa, entender a operação dele, se é uma empresa de comércio, se é uma indústria, se é um prestador de serviço, para quem que ele fornece, para quem que ele fabrica, para que estado também ele vende, município, porque também influi aí na questão tributária, Até né, de isso tem, né? CMS, né? Então, é importante conhecer a operação, né? E você vê que fica uma coisa, macro mesmo, né? Para quem que eu forneço? Eu forneço lá para o estado de Minas, porque meu cliente é de lá, é para o Rio de Janeiro. Isso aí vai mudar muita coisa aí dentro da tua operação. E tem algumas questões assim que eu vejo, às vezes, que as pessoas mudam a empresa de endereço para justamente pagar menos impostos, é isso? Não, tem Muda de cidade, às às vezes? vezes ele recebe benefícios fiscais, né, para trazer essa movimentação. Que é a guerra fiscal entre estados, entre municípios, mudar o ISS, às vezes tem uma isenção de IPTU onde a empresa está sediada, Legal. mas com essa reforma tributária, eu acho que vai meio que Equalizar o jogo. equalizar isso, né? E até tem aquela questão também que bomba até na internet falando que o McDonald's ele vendia sorvete. Você viu isso aí já? O McDonald's vendia sorvete e aí eles pagavam uma carga tributária maior. Aham. Aí eles vendem agora sobremesa. Então, se você Ah, vê que tá. os quiosques de sorvete do McDonald's não tá mais escrito sorvete, tá escrito sobremesa. Porque Sobremesa. sobremesa paga mais barato imposto do que sorvete. Essas coisas são interessantes.
Uma vez eu também fiquei sabendo de um caso, acho que não sei se era do bombom, sonho de valsa, Eu que a vi isso aí também. embalagem, agora me fugiu, É, a mas tinha uma embalagem de um questão. jeito era chocolate, quando eles mudaram, Isso, ela virou waffle, virou isso, biscoito. alguma coisa nesse sentido também. Você vê que é super interessante, Por isso que é né? importante ter um contador do lado, É, né? exato. Estudando, às vezes. Porque assim, aí eu vi uma outra também que assim, o McDonald's, quando você compra o lanche, ele sozinho ele é mais caro porque a carga tributária do lanche sozinha é uma. Quando você compra o O combo. combo, quando acrescenta refrigerante, por isso que o refrigerante custa, por exemplo, hipoteticamente, custa R$ 9 e o lanche custa 35. Quando o lanche vem pro combo, o lanche passa tipo para 13, o copo vai para tipo, sei lá, 16, 17, porque justamente a composição do valor do refrigerante ele paga menos É, imposto, é uma coisa assim. Ou o lanche paga menos, mas você vê que é só um bom montador que poderia orientar, né? exato. Você vê que não é uma questão só operacional, né? Olha, eu vou pedir o combo tal, por uma questão operacional ali de logística da empresa, vai mais que É isso, mais que né? isso, é mais É que uma isso. questão aí tributária também, né? Que é o que você falou de conhecer o ramo da pessoa, estar perto da Vai em empresa. loco, tem esse relacionamento franco, entenda a operação dele, lista os clientes, lista os produtos. Mas como que esse cliente pode olhar para o contador e perceber se o contador dele está fazendo isso ou não? Ser franco, né? Sempre ser franco. Tá, Você está fazendo isso ou não? Acho que é questão de tempo, né? Acho que o tempo se encarrega de tudo, né? tá. Porque um mau contador lá na frente, a conta vem, né? Uma guia lá que não foi paga, ou teve uma fiscalização que atuou a empresa porque estava recolhendo indevidamente determinado produto, ali a carga tributária. Então, eu acho que essa questão de tempo, da franqueza entre as partes, jogar limpo, é importantíssimo para esse relacionamento ter sucesso. Não só para o contador, principalmente para o empresário ter êxito aí na tua jornada, que a gente sabe que não é fácil, né? Não. Você ser empresário no Brasil, em especial com essa carga tributária, com a concorrência e assim por diante, né? E os relatórios contábeis? Quais você acha que são os mais importantes? Eu gosto muito de olhar a DRE, que é a demonstração de resultado, que ali vai dar a tua margem de lucro, vai dar teu potencial econômico e o teu fluxo de caixa. O fluxo de caixa ali vai te sinalizar qual atividade você está logrando mais êxito, ou tua atividade operacional. Olha, se é operacional, a empresa está caminhando com as próprias pernas, é o faturamento. Se vai me dar um fluxo de caixa de financiamento, atividade onerosa, a empresa está pegando empréstimo para Entendi. movimentar ali a tua operação. A DRE, o fluxo de caixa é muito importante. Vai acendendo umas luzes no painel de É, controle, né? exato, exato. E você falou de luz, é até interessante, né? Eu sou bastante visual, ter dashboards, ter relatórios ali que te sinaliza, não quer se prender em número, então se prenda de forma visual, né? Um gráfico de pizza, de percentual ou de cor, enfim, né? Ajuda. Muito, Ajuda demais. muito. Comparar ali a previsão com efetivamente o que aconteceu no mês. Olha, não atingir uma meta, aí você tem que estudar ali teus gargalos, né? Por que a gente não atingiu a meta, né? O que está faltando? Ou se estourou o orçamento, por que estourou, né? É o faturamento que não está condizendo, a gente está com custo elevado, o que está errado na operação? E isso Influencia. influencia muito, até na sobrevivência da empresa, né? Na continuidade. Eu estava fazendo um curso com uns 40 empresários. E aí uma pessoa lá perguntou assim, quem que sabe o que é DRE? É. Aí todo mundo disse, sei, o que que é uma DRE? Daí, cara, sei lá, deve ser 10% levantou a mão. Uhum. As pessoas não sabem, né? Às vezes até fluxo de caixa. Pequeno empresário ali, o MEI, E não sabe o que sabe fazer um fluxo de caixa. E sabe o que acontece? O fluxo de caixa dá para o empresário, dá uma noção para ele. Eu falo o seguinte, né? Que planejamento cura ansiedade. E fluxo de caixa, na verdade, ele tem essa função. Porque às vezes você acha que tá rico, mas tá pobre. É, E às vezes você acha que tá pobre, mas tá rico.
Gera ansiedade isso né? aí, né? Gera ansiedade, porque às vezes você fala assim, eu tô sem dinheiro hoje, mas e daqui 3 meses, como é que eu vou estar? Se eu botar melhor, você fica mais tranquilo. Exatamente, teve ali uma concentração de É, custos. E é, aí ele faz isso mentalmente. Ele fala, eu acho que daqui 3 meses eu vou estar tranquilo. Ou ele não, na verdade, vai estar pior. é. Às vezes Que teve é alguma contingência exatamente pontual, pontual, tal, isso, aquilo. Mas a importância do fluxo de caixa que você trouxe, projetar. Projeta a tua operação daqui 12 meses acabou, né? e vai ali alimentando os dados com o que efetivamente aconteceu. Aí você compara. Legal. Agora, olha, onde que está precisando melhorar? Aí você faz incrementos e aí a tua tomada de decisão não que fica certeira, mas minimiza teu risco. Uhum. Minimiza risco, minimiza aquisição precipitada, dívida precipitada. Fala, olha, não vamos assinar tal coisa agora, não vamos aumentar, por exemplo, o nosso market agora, porque o nosso caixa está comprometido, mas daqui 3 meses a gente vai ter gordura para isso. E Sim. aí você vai começando a entender ali o jogo, né? E assim, o que eu vejo é o fluxo de caixa entrega para o empresário, uma questão. Imagine que você está indo rápido demais e foi sinalizado que você tem um muro que, se você não frear, Vai dar ou de se você não cara. reduzir para andar para direita ali para fazer o contorno, você vai dar de cara. É, Só que isso é a vida do empreendedor, né? Então ele tem sempre esses muros. Ou aquele negócio que o pessoal fala, entre numa curva acelerando. É menos perigoso do que entrar numa curva freando. Então você freia um pouquinho antes e entra acelerando. Isso é fluxo de caixa na é, prática, né? é, Você é. sabe que você vai ter um problema, você fala, deixa eu frear, deixa eu acelerar, deixa eu... Exatamente. Olha, deixa eu investir. Olha, nosso fluxo de caixa está bom. Vamos aplicar. Às vezes tá bom por 3 meses, É, né? é, Então eu posso aplicar aquele dinheiro no lugar que eu tenho alta capacidade, né, de retirar aquele dinheiro depois ali, ter uma liquidez boa, mas eu sei que eu vou perder um pouquinho, mas ter uma liquidez que daqui 3 meses eu vou precisar é. de dinheiro. Por exemplo, a gente está agora em outubro. Então estamos no fim do ano. O que que acontece no fim do ano? É, 13º. O empresário guardou, reservou o dinheiro todo mês para o 13º? Ou ele vai ter que se desdobrar e pegar um empréstimo para honrar esse compromisso agora? exato. Você concorda que você tem um planejamento lá no início do ano, reserva, guarda esse dinheiro. No fim do ano você vai ter um fim de ano tranquilo, É né? isso aí. É isso aí. E um tema aqui bem complexo: imposto de renda para empreendedores, pessoa física e jurídica. O que você pode trazer de informações para a gente, Rodolfo? Imposto de renda. Novamente tem o apoio da tecnologia aí, né? Hoje, com acesso Gov, né, lá no ambiente da Receita, o certificado digital traz todas aquelas informações, né? Que médico você passou, que convênio você tem, o teu saldos em conta corrente, aplicação, já traz tudo. Então, que tem que tomar cuidado aí? Na hora que traz essas informações, o contador verificar se estão corretas. Porque muitas vezes a Receita traz esses dados errôneos, Hum, né? E aí vai dar conflito, vai cair na malha, esse tipo de coisa, né? Então, a tecnologia vem para ajudar, mas na hora que migra esses dados, sempre vale a conferência. Eu sempre falo, né, até para os meus alunos, para funcionário, olha, suporte tecnológico existe, mas não é só apertar botão. Você tem que saber como chegou naquele resultado. qual botão apertar? Como apertar ele, como chegou naquele resultado. É calcular, né? Porque as informações cruzam. Se eu entrego uma declaração X, ela vai cruzar com outra declaração. E às vezes até o banco de dados vem errado do próprio sistema. Não é só gerar, subir o arquivo. Gera, checa, vê se está consistente aquela informação e manda, né? Aí você vai mandar seguro, você vai, não vou cair numa malha fina. Tinha que ser feito ali, fazer um checklist, um mapa de procedimento do que deve ser feito, né? Do imposto de renda veio essa tecnologia que está ajudando muito o contador, né? Mas pessoa física, guardem seus extratos, guardem seu informe de rendimento. Se comprou algum veículo, se comprou algum imóvel, tem essa documentação sempre ali separadinha, bonitinha, para no fim do ano declarar aí de uma maneira
consistente, né? E não ficar apressado, né? Já tem tudo ali na mão. Legal. E a pessoa jurídica paga imposto de renda? Paga no lucro real, paga, e no lucro presumido também, né? Aí tem as declarações específicas, que a gente chama de SPED contábil, SPED fiscal, que hoje a cada fechamento, que a gente fala de fechamento na contabilidade, vai de forma sincronizada para a Receita Federal essas obrigações, faturamentos, impostos e a contabilidade propriamente dita que é entregue anualmente, né? O contador não precisa mais imprimir aquele livro com a movimentação, ir lá na junta comercial, carimbar, pagar uma É. taxinha e voltar. Hoje, na hora que entrega, o governo Acabou. já tem lá os arquivos. Leão já O sabe. Leão já sabe. O Leão já Legal. sabe. E na MEI também, na EMEA também tem já, Também, né? Só que já tá sim, aquela mesma alíquota ali, né? exatamente, Na mesma guia, na exatamente. verdade, né? Isso. Legal. Apesar de estar tudo ali automatizado, Tá sempre pagando. cabe a conferência. Legal. Porque dá uma inconsistência, vai te gerar um retrabalho, o cliente vai ficar chateado, vai querer tirar satisfação, vai querer saber de onde é o que aconteceu. Então, está um retrabalho absurdo para o contador, né? Então, para quem está ali na operação fazendo esse tipo de trabalho, tem que ser pragmático. Confere, cruza, tá tranquilo, tá confortável com a informação, aí sim entrega. Arremete. Sem medo, né? É. E MEI e pequenas empresas, tem alguma coisa que precisa ser pensado antes de declarar? Separar, né? Porque eu acho importante o MEI é separar, que o pessoal tem esse mau costume, é cultural, de separar tuas finanças da pessoa física da jurídica. É ter esse controle, Legal, tá? Esse controle é imprescindível aí para declarar o imposto no fim do ano, principalmente da pessoa física. legal. Que aí ele vai saber as tuas retiradas se condiz o que você efetivamente teve de resultado lá na pessoa jurídica, né? Tá, É separar, é ter essa disciplina, o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. show. Legal. E você tem alguma dica de ferramenta para gestão financeira para esse empreendedor, tá? Olha, a Rafa tem diversos aplicativos hoje em dia. Eu utilizo alguns ali na contabilidade, inclusive cliente nosso tem acesso, já está incluso na nossa prestação de serviço. Seja nosso sistema ali que é integrado, o sistema ERP, né, que falam, nós temos um, né? Agora, o empresário, ele pode ter também ali teu controle de gestão, assinando também algum pacote mais tranquilo, né, do pagamento, né, o custo mais acessível. Um OMI, Conta tem Azul? Conta Azul, muito bem lembrado, tem um, acho que é VHY, não me recordo o nome. Mas os principais é o OMI e a Conta Azul. Legal. Inclusive, esses sistemas emitem boleto, emitem nota fiscal, está tudo integrado com a prefeitura, com o governo, Facilita a vida. facilita e gera também os arquivos que a contabilidade pode trazer para dentro ali do sistema dela, né? Legal. Fazer o balanço, né? Exatamente. Show. Muito legal. Então você indica. Eu indico. Eu indico a tecnologia, eu sou um fã da tecnologia, sabe? Não vejo com maus olhos, não. É para otimizar tempo. Você sabe que eu estava uma vez fazendo um estudo, eu importei um DRE de 4 anos e eu pedi pro ChatGPT projetar para 5 anos. Acredita que ele projetou, cara? Projeto. Eu subi a planilha lá, ele projetou. Obviamente que daí é o que você falou, é a máquina, mas ao mesmo tempo você vai lá, você Tem que olha, né, conferir. confere e tal. Aí você chegou aí num ponto aí que é um ponto atual, né? Atual. Preocupação com a inteligência artificial. Até onde ela pode te ajudar, até onde ela pode economizar seu tempo, mas não dá para substituir o homem pela máquina, né? Os dois têm que caminhar ali juntos, É né? um homem com a máquina imparável, né? Exato. É saber ali a tecnologia e usar ela a seu favor, né? Me meti um relatório, que a inteligência artificial me projetou um resultado financeiro. Mas você tem que conferir, tem que. Imagine, porque não pode deixar tudo na mão, né? Não, não, não. Até porque eles erram também, né? Tipo,
Que acho que a inteligência artificial também, meu, não erra. Por exemplo, esses dias eu peguei e fiz um comparativo de modelos de carro que cada carro tinha. Aham. E eu vi que ele estava cometendo ali um vacilo. E aí eu fui, tirei as informações, estava errado mesmo. Eu pedi para ele É. fazer um comparativo entre dois carros num custo anual, qual era a melhor compra. Ele estava errando em alguns itens. Então é importante, otimiza as contas, mas é importante fazer essa análise que você falou, né? Não, é que sabe o que você falou? Faz todo sentido, é que é muitas variáveis que só você empresário ou usuário sabe. Você está falando de decisão de carro, você quer um carro híbrido, você quer um carro a combustão, você quer Carro um elétrico, carro elétrico, totalmente 100% uma elétrico, diesel, a diesel, e aí tem outras variáveis, o valor do seguro, se é um carro, você quer um carro grande, se você quer um carro o urbano, estado que você está influencia. totalmente, o PVA, né? O Uhum. seguro. Então, da maneira também que leva para essa inteligência artificial a questão, ela vai traduzir ao pé da letra ali. Sim. E tem algumas variáveis que ela não vai considerar porque não está ali, né? Não está no nosso mapa ali, né? A gente sabe, mas muita coisa eles não foi ali, deu o input da informação correta, né? E o que dá para esperar nos próximos anos com contabilidade, na contabilidade? O que você vê aí? É tecnologia, Futurologia by Rodolfo. é, o suporte, a contabilidade, ela sempre houve esse braço aliado da tecnologia, né? Seja a máquina de escrever, seja o computador. Agora a gente tem o suporte aí dos arquivos integrados, sistemas integrados, de conversar esses sistemas com o governo, com os SPEDs fiscais, né, e contábil. E aí o passo adiante é a inteligência artificial vai entrar. E é inevitável isso. Não tem como barrar o futuro, né, o progresso. É se adaptar com essas ferramentas novas, né? Como é que ela pode ajudar a gente no dia a dia e tirar o melhor proveito. Até para você como crescer como empresário. Não vê isso, olha, vai deixar de ter contador por causa da inteligência artificial? Não. Mas o contador vai ter uma atividade mais de suporte à gestão mesmo, Como né? já deveria ser. Como já deveria ser. E vai chegar nisso aí no futuro breve aí, talvez 15, 20 anos, vai chegar nisso de fato, né? Legal, legal. A gente cresceu ali desde entregar lá de forma física as obrigações, de ir lá num posto da Receita, num posto da Jusesp. Hoje você consegue fazer isso de forma eletrônica, sem sair muitas vezes do teu escritório. Se assina documento sem precisar que o empresário assine de punho. Você tem Tudo lá isso é certificado tecnologia, né? digital, é tecnologia, otimiza tempo. Legal, Agora, ok, otimizou meu tempo. Como é que eu posso? Aí é uma reflexão de cada um. Aproveitar melhor esse tempo. legal. Como é que eu posso tirar proveito desse tempo? Aí é Verdade, decisão de cada um, né? Ah, vou verdade. aproveitar esse tempo, vou tirar mais folgas. É decisão pessoal. É verdade. Ou vou direcionar meu segmento para outra atividade, a minha expertise para outra atividade. Aí é de cada um. Aí é bem pessoal, né? Legal. Mas, novamente, a tecnologia é aliado. Não veja como o vilão, não. O progresso a gente não para, né? Sim, com certeza. E como que você vê essas contabilidades digitais? E tem o que eu vejo de maneira negativa, talvez é o atendimento. De você falar com a pessoa ali pelo WhatsApp ou por um chat, de maneira ali automatizada. É um atendimento ali, às vezes, muito frio e às vezes é meio raso. Né? Às vezes é necessário falar com alguém ali da tua confiança, pegar o telefone e ligar para o Rafael. Às vezes a pessoa quer te ouvir. É claro, esse atendimento automatizado melhora muita coisa. Olha, me imprime uma guia em atraso. O robô já te traz essa guia. Ok, aliviei o tempo do Rafael. Isso por uma questão trivial. Uma questão mais complexa, você tem que falar com alguém. Sim. E o que eu vejo é que tem muita deficiência nesse atendimento dessas grandes contabilidades digitais, né? Porque também foi o planejamento delas, né? Não tá, Crescer a qualquer de custo. cresceu dessa forma.
E Até também aí, o pedido, às vezes, não é uma coisa simples como uma guia, né? Às vezes você precisa fazer não, um pedido complexo, não é banana ou exato, laranja, exato, banana tá aqui. Ah, para isso tudo bem, mas exato. para coisas que você tem uma dúvida, né? Que a gente acabou de falar sobre a depreciação ali, por Sim, exemplo. sim, Eu tenho, como que eu posso fazer para reduzir esse problema? Meu, não é uma coisa simples, depende como que vai funcionar as coisas, então. exato. Mas essas contabilidades cresceram, é um pool aí de empresas, né, que e tiveram êxito, né? De certa forma, porque elas planejaram, elas conseguiram. Mas ao longo do tempo, esse pequeno empresário vai ter esse déficit, né? Vai sentir esse tipo de carência, né? E aí, com o tempo, eu acho que esses pequenos empresários vão querer talvez uma contabilidade mais híbrida, daquele atendimento presencial e o digital, né? É ter esse misto aí. Muito legal, muito legal. Bom, e qual que é a mensagem final que você deixa aí para os seus clientes, para futuros clientes, para pessoas que queiram ter aí o MEI ou até mesmo o ME, que queira ter aí a GG Contabilidade ao lado? Qual a mensagem final que você deixa? Primeiramente, eu parabenizo pela decisão. Uma decisão de empreender nunca é fácil, é uma decisão complexa, envolve muitas variáveis, o teu desejo pessoal, envolve tua família, envolve planos aí mais complexos. E para isso, mapeia o que você necessita, onde você quer alcançar, faça projeções para ter uma decisão aí menos arriscada, Legal. né? E contratar a contabilidade da sua confiança, o contador de sua confiança, a gente da GG tem isso à disposição. Eu mesmo, eu gosto de falar com o cliente, eu gosto de atender, de ter essa parceria, você vê essa relação de confiança crescendo, você vê fruto ali no trabalho que você está exercendo. Mas empreender isso é ter disciplina e tomar decisão de uma maneira menos arriscada possível. Para isso, busque alguém da tua confiança, busque um aliado, um parceiro mesmo, que vai falar, olha, se você for por esse caminho, você vai ter tais riscos, você vai ter tais custos. É isso que você quer? Reflete, veja direitinho. E aí tomar a decisão aí respaldada, né? É o tipo de tomada de decisão que não pode ser afoita, Legal. né? Porque além a gente tem várias variáveis, né? Muitas variáveis, melhor dizendo, né? O ambiente da concorrência, o mercado, você empreende ali, você é mais um. Então é uma decisão ali que tem que ser feita de uma maneira não tão emocional, é mais racional, né? É, muito legal. Muito legal. Bom, que papo bacana. Muito obrigado Eu pela que tua experiência agradeço, aqui junto com a gente, porque, meu, você tem muito tempo de experiência, conhece, é professor, professor. né? É o acadêmico e o prático, então É, conhece os dois mundos, né? Obrigado pelo tempo mesmo. A gente vai trazer mais episódios aí ao longo do tempo para poder falar mais assuntos, mas esse que a gente inicia foi muito bom. Obrigado, viu? eu que agradeço, Rafa. Tô à disposição sempre que precisar para esse bate-papo. É um bate-papo que atualiza, que traz novas ideias, que traz novos horizontes. Me ajuda, te ajuda e ajuda quem está assistindo aqui a gente, Com né? Com certeza. certeza vai ter outros, outras conversas e estou à disposição. Muito legal. Bom, e obrigado para você que ficou aí com a gente até o fim. Se gostou desse episódio, comenta, compartilha para os amigos empresários também. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Será um prazer te atender. Obrigado.